Enquanto nosso querido irmão Gonçalo fazia a abertura nessa manhã, Mientras nuestro querido hermano Gonzalo hacía la apertura esta mañana, me lembrei de um relato de um missionário em terras estrangeiras chamado Henry Martin. me recordé del relato de un misionero en tierras extranjeras llamado Henry Martin. Ele partiu para o Senhor muito cedo, em torno de seus 30 anos de idade, Él partió a la presencia del Señor muy temprano, cerca de sus 30 años de edad, e entregou seu coração ao Senhor quando muito jovem. y entregó su corazón al Señor cuando era muy joven. Então, certa vez, ele fez uma oração ao Senhor. Entonces, en cierta ocasión hizo una oración al Señor. Na verdade, em um espírito de adoração. En realidad, en un espíritu de adoración, Ele disse assim: ó meu Deus, Él dijo así: oh Dios mío, em ti não há engano. en ti no hay engaño. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Yo nunca me arrepentiré de haberte amado tanto. Sem dúvida, o maior privilégio de nossas vidas é entregarmos os nossos corações ao Senhor em nossa juventude. Sin duda, el mayor privilegio de nuestras vidas es entregar nuestro corazón al Señor en nuestra juventud. Por isso, como já dissemos em outras ocasiões juntos, esses anos todos, Por eso, como hemos dicho en otras ocasiones juntos en todos estos años, quão precioso é para nós, mais velhos, podermos ver essa quantidade de jovens juntos aos pés do Senhor. cuán precioso es para nosotros, los más avanzados en edad, ver estas convocaciones de los jóvenes juntos ante el Señor. Descobrimos, à medida que andamos com o Senhor, que a história do Senhor conosco começou muito antes da nossa história com Ele. Hemos descubierto que la historia del Señor con nosotros comenzó mucho antes de nuestra historia de encuentro con Él. A história dele conosco começou antes da fundação do mundo. La historia del Señor con nosotros comenzó antes de la fundación del mundo. Nós descobrimos a beleza disso quando entregamos o nosso coração ao Senhor em nossa juventude. Nosotros descubrimos la belleza de esto cuando entregamos nuestro corazón al Señor en nuestra juventud, Experimentar o Senhor na vanguarda de nossas vidas, experimentando al Señor en la vanguardia de nuestras vidas, dirigindo os assuntos mais específicos, dirigiendo los asuntos más específicos, a escolha de um cônjuge, la elección de un cónyuge, o matrimônio, el matrimonio, o nascimento dos filhos, el nacimiento de los hijos, as diversas decisões da vida cotidiana. las diversas decisiones de la vida cotidiana. Quão perdidos ficamos se realmente Ele não é a vanguarda. ¿Cuán perdidos podemos quedar si realmente Él no es nuestra vanguardia? Que o Senhor encontre caminho no coração daqueles que, porventura, ainda jovens, não tenham tido essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. Que el Señor encuentre camino en el corazón de los jóvenes que aún no han tenido esta experiencia personal con el Señor Jesús. Vamos retornar, então, à palavra do Senhor. Vamos a volver a la palabra del Señor. Vamos abrir novamente a Epístola aos Efésios, capítulo 2, Vamos a abrir en Efesios capítulo 2. e vamos ler dos versos 8 a 10, Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Efésios, capítulo 2. Efesios 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Não de obras, para que ninguém se glorie. No por obras, para que nadie se gloríe. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos ao verso 12. Vamos al verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, En aquel tiempo estabais sin Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos atentar aqui para a expressão sem Cristo, no verso 12. Vamos a atender a la expresión sin Cristo en el verso 12. Verso 13. Verso Mas 13. agora em Cristo Jesus. Pero ahora en Cristo Jesús. E agora aqui temos o contraste, em Cristo. Aquí tenemos el contraste, en Cristo. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, E derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. derribando la pared intermedia de separación,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. E vamos ao verso 17. El verso 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e também paz aos que estavam perto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque é por ele que ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Então, nos versos 20 a 22, Paulo vai descrever algo sobre o santuário de Deus, ou edifício de Deus. Entonces, de los versos 20 al 22, Pablo va a describir algo respecto del santuario o edificio de Dios. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos orar uma vez mais. Vamos a orar una vez más. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, entregamos Tua palavra lida nas Tuas santas mãos. entregamos tu palabra leída en tus santas manos. Usa de misericórdia para conosco e nos habilita para compreendermos a Tua palavra. Ten misericordia de nosotros y habilítanos para comprender tu palabra. Ilumina os olhos do nosso coração. Alumbra los ojos de nuestro corazón. Queremos ver com clareza a visão celestial. Queremos ver con claridad la visión celestial. Penetra os nossos corações com a Tua palavra. Penetra nuestros corazones con tu palabra. Assim nos entregamos a Ti. Así nos entregamos a ti. Administra em Teu governo esse tempo de comunhão. Administra en tu gobierno este tiempo de comunión. Em nome do nosso Senhor Jesus. En el Amém. nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Há duas metáforas que são colocadas nesse capítulo 2 em especial. Hay dos metáforas que son puestas en el capítulo 2 en especial. Como já comentamos, há 7 metáforas da igreja nessa epístola aos Efésios. Como ya hemos comentado, hay 7 metáforas de la iglesia en esta epístola de los Efesios. E ontem nós citamos um dos excelentes comentários dessa epístola para os que desejam estudá-la, Y ayer citábamos uno de los excelentes comentarios de esta epístola para quienes deseen estudiarla, de um irmão chamado George Findlay. de un hermano llamado George Findlay. Há um outro comentário também excelente dessa epístola do irmão F.B. Meyer. Hay otro comentario excelente de esta epístola del hermano F.B. Meyer. E esse comentário de Meyer, ele descreve todas as metáforas apresentadas em Efésios. Y en aquel comentario de F.B. Meyer se describen todas las metáforas presentadas en Efesios. Então isso pode ser de muita ajuda na meditação e estudo. Que también puede ser de mucha ayuda en la meditación y estudio. A metáfora do corpo, que vimos ontem. La metáfora del cuerpo que vimos ayer, Então a metáfora da feitura ou do poema. y también la metáfora de la hechura o del poema, A metáfora do novo homem, la metáfora del nuevo hombre, a família, la familia, o santuário ou edifício de el Deus, santuario o edificio de Dios, o matrimônio, a noiva, el matrimonio, la novia, e o guerreiro ou soldado cristão. y el guerrero o soldado cristiano. Então são 7 metáforas. De manera que son 7 metáforas. Quando nós lemos esse capítulo 2 de Efésios, Cuando leemos el capítulo 2 de Efesios, 2 são proeminentes. 2 son prominentes. E essa metáfora do poema La metáfora del poema ou feitura, como está no verso o 10, hechura, como en el verso 10, essa palavra na língua original é poema, aquella palabra en la lengua original es poema, pois somos poema dele. pues somos poema suyo. Agora, quando lemos esse verso 10, juntamente com o verso 15 do capítulo 2, Cuando leemos el versículo 10 junto con el 15 del capítulo 2, nós temos uma palavra de conexão aqui. tenemos una palabra de conexión aquí. Observe com atenção. Observe con atención. O verso 10 diz que nós somos um poema dele criados em Cristo Jesus. El verso 10 dice que somos un poema de Él creados en Cristo Jesús. Este poema de Deus, um poema divino, criado em Cristo Jesus. Este es un poema divino creado en Cristo Jesús. Essa palavra criado é a palavra de conexão com o verso 15.
Aquella palabra creados es una palabra de conexión con el verso 15. Verso 15 então diz assim: Verso 15 entonces dice así. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Então vamos pensar o que estamos lendo aqui. Entonces vamos a pensar lo que estamos leyendo aquí. O que Deus criou através da obra de Cristo na cruz? ¿Qué es lo que Dios creó a través de la obra de Cristo en la cruz? Primeiro um pouco sobre essa palavra criar, como é mencionada aí. Primero un poco respecto a la palabra crear, como es mencionada aquí. Ela significa literalmente manufaturar com as mãos. Significa literalmente manufacturar con las manos, Significa modelar, modelar, formar. formar. Como aquela visão de Jeremias sobre as mãos de Deus no vaso do oleiro. Como aquella visión de Jeremías del vaso de Dios en las manos del alfarero. Então, essa mão do manufatureiro é colocada sobre a obra, sobre o vaso. Entonces aquellas manos del alfarero expuestas sobre el vaso. Então, nós somos um poema, uma feitura dele. Entonces somos un poema, una hechura de él. O que é um poema? ¿Qué es un poema? Me lembro de um relato de Margaret Barber com o irmão Nee. Me recuerdo de un relato de Margaret Barber con el hermano Nee. O irmão Nee era ainda muito jovem, ela já mais experimentada no Senhor. El hermano Nee aún era muy joven y ella era más experimentada en el Señor. Então, ele amava o Senhor e ele escreveu um poema e apresentou à irmã Margaret Barber. Entonces él amaba al Señor y escribió un poema y lo presentó a la hermana Margaret Barber. E muito interessante a atitude dela quando tomou aquele poema que o irmão Nee escreveu. Es muy interesante la actitud de la hermana cuando tomó el poema que el hermano Nee escribió. Ela leu aquele poema Ella leyó aquel poema e ela amassou aquele papel y entonces arrugó aquel papel e jogou no lixo. y lo lanzó a la basura. E disse assim ao irmão Nee: Y le dijo así al hermano Nee: não se escreve um poema do dia para a noite. no se escribe un poema de un día para la noche. O que ela quis ensiná-lo? ¿Qué le quiso enseñar? Um poema é resultado do trabalhar de Deus em uma história de vida com Ele. El poema es un resultado del trabajar de Dios en una historia de vida con Él. Não que um jovem não possa escrever um poema, No que un joven no pueda escribir un poema, mas talvez ela tenha visto linhas ali que não condiziam com a experiência daquele jovem. pero es probable que ella haya visto ahí líneas que no coincidían con la experiencia de aquel joven. À medida em que jornadeamos com o Senhor, En la medida que caminamos con el Señor, e esse manufatureiro coloca suas mãos no barro y aquí el alfarero coloca sus manos en el barro e vai moldando o vaso, y va modelando el vaso, então isso escreve uma história do Senhor com o vaso. entonces se escribe una historia del Señor con el vaso, As mãos do Senhor e o vaso. las manos del Señor y el vaso. E essa é a história de Paulo com o Senhor. Y esa es la historia de Pablo con el Señor. Que história maravilhosa. Qué historia maravillosa. O Senhor tomou aquele barro tão bruto, El Señor tomó aquel barro tan bruto, aquele que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. aquel que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del E o Señor. que o Senhor fez daquela vida? ¿Y qué hizo el Señor en aquella Você se vida? lembra que quando Lucas registra em Atos 9, ¿Se recuerda cuando Lucas registra en Hechos capítulo 9? a palavra que foi dada a Ananias, que foi quem batizou Paulo, La palabra que le fue dada a Ananías, que fue quien bautizó a Pablo, a palavra do Senhor la palabra del Señor foi a seguinte: fue la siguiente. Este é para mim um vaso escolhido. Este es para mí un vaso escogido. Então o Senhor colocou suas mãos naquele barro disforme chamado Saulo. Entonces el Señor colocó sus manos en aquel barro deforme llamado Saulo. E assim éramos todos nós. Y así éramos todos nosotros. Ele colocou as suas mãos. Él colocó sus manos. Mãos santas, mas traspassadas. Manos santas, mas traspasadas. Para imprimir a imagem do seu filho numa terra deserta e sem forma. Para imprimir la imagen de su Hijo en una tierra vacía y sin forma. Assim éramos nós. Así éramos nosotros. Mas ele pôs as mãos no vaso. Mas Él puso las manos en el vaso. Então Paulo, tão consciente de toda essa maravilha, Entonces Pablo, tan consciente de toda esta maravilla, ele diz: pois somos feitura dele. dice, pues somos hechura suya. Poema dele. Un poema suyo. Criado, ou Creado, manufaturado, modelado com as próprias mãos. manufacturado, modelado con las propias manos. Agora, a ênfase na Epístola aos Efésios
Ahora, el énfasis en la epístola a los Efesios, como também já falamos, como también hemos dicho, não é a salvação individual. no es la salvación individual. É claro, a igreja é composta de indivíduos. Es claro, la iglesia está compuesta de individuos. Mas a ênfase da Epístola aos Efésios é o eterno propósito de Deus, Pero el énfasis de la epístola a los Efesios es el eterno propósito de Dios, Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. Cristo a cabeça Cristo la cabeza e a igreja um vaso coletivo y la iglesia un vaso colectivo que avançará passo a passo à maturidade que avanzará paso a paso hacia la madurez até a plenitude do varão perfeito. hasta la plenitud del varón Um perfecto. vaso coletivo. Un vaso colectivo. Então a palavra criar aqui nesse verso 10, Entonces la palabra crear en el verso 10, que também aparece no verso 15, que también está en el verso 15, nos leva a crer que não está se falando de duas coisas diferentes. nos lleva a creer que no se está hablando de dos cosas diferentes. Na cruz foram criadas essas duas coisas. En la cruz fueron creadas esas dos cosas. Primeiro, um poema de Deus. Primero, un poema de Dios. Pelo trabalho de Cristo no Calvário, Por el trabajo de Cristo en el o Calvario, poema de Deus começou a ser escrito. un poema de Dios comenzó a ser escrito. Primeiro, a própria vida do nosso Senhor Jesus foi um poema para Deus. Primero, la propia vida de nuestro Señor Jesús fue un poema para Dios. O mais lindo poema. El más lindo O poema. meu filho amado em quem eu tenho todo o meu contentamento. Este es mi Hijo amado en que tengo todo mi E contentamiento. por causa da obra dele na cruz do Calvário Y por causa de la obra de Él en la cruz del Calvario e o nascimento da igreja, y el nacimiento de la iglesia, daqueles que pertencem a ele, aquellos que pertenecen a Él, então ele colocou as mãos em um barro que somos nós. entonces Él colocó las manos en un barro que somos nosotros. Então, na cruz do Calvário, Deus criou esse poema. Entonces en la cruz del Calvario Dios creó este poema. E na cruz do Calvário, Deus criou esse novo homem. Y en la cruz del Calvario Dios creó este nuevo Então, a hombre. palavra de conexão é exatamente esse modelar, formar. Y justamente la palabra de conexión es ese modelar, formar. Em outras palavras, En otras palabras, o poema é o novo homem. el poema es el nuevo hombre. Deus não criou duas coisas diferentes. Dios no creó dos cosas diferentes. Esse poema foi criado em Cristo Ese poema fue creado en Cristo e esse novo homem foi criado em Cristo. y ese nuevo hombre fue creado en Cristo. Por isso é importante quando estudamos qualquer livro da Bíblia, Por eso es importante cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia, prestarmos atenção nessas palavras de conexão que se repetem. prestar atención en esas palabras de conexión que se repiten. Essa palavra criado aparece uma terceira vez nessa epístola. Esa palabra creados aparece una tercera vez en esta epístola E está no capítulo 4, verso 24. y está en el capítulo 4, verso 24. Paulo vai falar ali sobre a escola de Cristo, que veremos em uma outra sessão. Pablo va a hablar ahí respecto de la escuela de Cristo que veremos en otra sesión. E ele vai dizer que nessa escola de Cristo nós devemos nos despojar do velho homem. Y él va a decir que en esta escuela de Cristo debemos despojarnos del viejo hombre. Está aí no verso 22, Está en el capítulo verso 4. 22 del capítulo 4. Sermos renovados no espírito da nossa mente Y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. e nos revestirmos do novo homem. Y ser revestidos del nuevo E hombre. de novo você vai ver aí, criado segundo Deus. Y nuevo va a ver ahí que dice creado según Dios. Mais uma vez, a mesma palavra de conexão. Una vez más, la misma palabra de conexión. Então, antes de falarmos um pouco sobre esse poema e sobre esse novo homem, vamos prestar atenção nessa palavra criado. Entonces, antes de hablar un poco respecto de este poema y el nuevo hombre, vamos a prestar atención a esta palabra, creado. Deus em Cristo escrevendo um poema. Dios en Cristo escribiendo un poema. Deus em Cristo criando um novo homem. Dios en Cristo creando un nuevo hombre. E Deus em Cristo e pelo Espírito nos ordenando a nos revestir desse novo Y homem. Dios en Cristo, por su Espíritu, ordenándonos a revestirnos de este nuevo hombre. Então, preste atenção. Entonces, preste atención. Coloque juntos Efésios 2:15 e 4:24. Coloque juntos Efesios 2:15 y 4:24. Duas vezes a palavra criado. Dos veces la palabra creado. E duas vezes é mencionado o novo homem. Y dos veces es mencionado el nuevo hombre. Mas qual é a diferença entre os dois textos? Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos textos? O novo homem em Efésios 2:15 é objetivo, foi criado definitivamente na cruz do Calvário. El nuevo hombre en Efesios 2:15 es objetivo, fue creado definitivamente en la cruz del Calvario. Na cruz, esse homem, novo homem, foi criado. En la cruz, ese nuevo hombre fue creado. Mas não é assim no capítulo 4, verso 24. Pero no es así en el capítulo 4, verso 24. Então podemos chamar aí, no capítulo 4, de um novo homem subjetivo. Entonces podemos llamar a este 4:24 un nuevo hombre subjetivo. Ou seja, esse novo homem que foi criado em Cristo pela obra da cruz,
O sea, ese nuevo hombre que fue creado por Cristo en la obra de la cruz, nós devemos nos revestir dele. necesitamos revestirnos de él. Isso é Efésios 4:24. Eso es Efesios 4:24. E vos revistais do novo homem, Y revestidos del nuevo hombre, criado segundo Deus, creados según em Dios, justiça e retidão que são da verdade. en la justicia y santidad de la verdad. Por isso Paulo também, em Romanos 13, diz assim: Por eso Pablo en Romanos 13 dice así: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos. revestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Você talvez saiba que esse foi o texto que o Senhor usou para a conversão de Agostinho de Hipona. Usted sabe que este es el texto que el Señor usó para la conversión de Agustín de Hipona. Ele era um homem que vivia uma vida devassa, Él era un hombre que vivía una vida desperdiciada, era um maniqueu. un maniqueo. E então ele foi encontrado pelo Senhor. Entonces fue encontrado por el Señor. E esse foi o texto da conversão de Agostinho. Y este fue el texto de la conversión de Agustín. Revesti-vos do Senhor Jesus Revestidos del Señor e Jesucristo nada disponhais para a carne. y no proveáis para la carne. Agostinho vivia uma vida tão devassa, Agustín vivía una vida tan desperdiciada, envolvido com prostitutas. envuelto con prostitutas. E quando o Senhor o encontrou, Cuando el Señor lo encontró, ele estava caminhando na rua iba caminando por la calle e uma dessas mulheres o viu de longe. y una de esas mujeres lo vio desde lejos E então foi ao encontro dele, y fue al encuentro de él, chamando por ele: llamándole: Agostinho, Agostinho. Agustín, Agustín. E ele não se virava para vê-la, Entonces él no se daba vuelta para até que ela mirarla, tocou nele. hasta que fue a tocar en ella. Então ele se virou para ela Y entonces él se dio vuelta e disse assim: y le dijo: o Agostinho que você conheceu está morto. el Agustín que usted conoció está muerto, Está morto. está muerto. Revesti-vos do Senhor Jesus Revestidos del Señor Jesús e nada disponhais para a carne, y no proveáis para la carne no tocante aos seus desejos. en relación a sus deseos. Graças a Deus, Gracias a Dios, a obra de Cristo na cruz la obra de Cristo en la cruz não foi apenas objetiva, no fue apenas objetiva, criando em si mesmo um novo homem, creando en sí mismo un nuevo hombre, mas é desse mesmo novo homem pero de este mismo nuevo que hombre nós podemos nos es revestir. que nos podemos E revestir. como nós vamos chamar isso? ¿Cómo llamaremos O esto? testemunho do Senhor, El testimonio del Señor em vasos tão pequenos. en vasos tan pequeños. Na verdade, toda a igreja En realidad toda la iglesia é um vaso ainda tão pequeno, es un vaso aún tan pequeño diante das riquezas insondáveis de Cristo. delante de las riquezas insondables de Cristo. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, esse poema é o novo homem. este poema es el nuevo hombre. Essa é a primeira coisa importante. Esta es la primera cosa importante. Agora, Ahora, se a ênfase de Efésios é o vaso coletivo e não individual, si el énfasis de Efesios es el vaso colectivo y no individual, vou dar uma série de textos, de versículos dentro dessa epístola, voy a dar una serie de textos o versículos dentro de esta para epístola você fazer o seu estudo e meditação pessoal. para que haga su estudio y meditación personal. Tão interessante. Tan interesante. A palavra juntamente La palabra juntamente aparece várias vezes nessa epístola. aparece varias veces en esta E epístola. no grego original, Y en el griego original há um prefixo que acompanha todas essas palavras que vamos citar. hay un prefijo que acompaña todas estas palabras que vamos a citar. Se formos transliterar, seja para o português ou seja para o espanhol, Si fuésemos a transliterar, sea para el portugués o español, você vai encontrar o prefixo S e Y. vamos a encontrar el prefijo S, Y, N. E às vezes S, Y e um N. A veces Sin. S, Y y N. E então o restante da palavra. Y entonces el resto de la palabra. Esse prefixo sin no grego, Ese prefijo sin en griego fala de um vínculo, uma conexão, ou seja, junto, juntamente. habla de un vínculo, una conexión que significa junto, juntamente. Mas nós não conseguimos ver isso nas traduções nem em espanhol e nem em português. Pero no conseguimos ver esto en las traducciones, ni en español ni en portugués. Então eu gostaria de ajudar você na sua meditação e ver como isso é interessante, maravilhoso, Entonces me gustaría ayudarle en su meditación y ver cómo esto es interesante y porque maravilloso. mostra a carga de Paulo no sentido de descrever o vaso coletivo. Porque muestra la carga de Pablo en el sentido de describir el vaso colectivo. Se a ênfase é juntamente, Si el énfasis es juntamente, então é claro que o vaso é coletivo. entonces es claro que el vaso es colectivo. Não é apenas a questão da minha salvação individual. No es apenas la cuestión de mi salvación individual. Então, onde estão essas palavras? Entonces, ¿dónde salen estas A palabras? primeira menção, Efésios 2:5. Primera mención, Efesios 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente
com Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por que essa ênfase? ¿Por qué este énfasis? Primeiro, não é ele me deu vida, mas sim ele nos deu vida. Primero, no es Él me dio vida, sino nos dio vida. Nos deu vida a todos nós juntamente com Cristo. Nos dio vida a todos nosotros juntamente con Cristo. Verso 6, nós temos duas menções. Verso 6 tenemos dos menciones. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar juntamente en los lugares celestiales. Verso 21. Verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Essa palavra bem coordenado ou bem ajustado aí, na língua original, também tem o prefixo sim. Esa palabra bien coordinado o bien ajustado en la lengua original también tiene el prefijo sin. Então a ideia é bem junto, bem coordenado, bem Entonces, vinculado. la idea allí es bien junto, bien coordinado, bien vinculado. Verso 22. Verso 22. Mais uma vez. Una vez más. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18. A fim de poderdes compreender junto com todos os santos. Seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos. Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Essa palavra vínculo é exatamente o termo sim que nós citamos. Aquella palabra vínculo es exactamente el término sin que Que tem o nosotros sentido citamos. de união ou vínculo, como En el está aí. sentido de unión o vínculo, como Então, está ahí. mais uma vez, o mesmo prefixo. Entonces, una vez más, el mismo prefijo. E, finalmente, capítulo 4, verso 16. Finalmente, capítulo 4, verso 16. Duas vezes, novamente. Dos veces nuevamente. De quem todo o corpo bem ajustado. De quien todo el cuerpo bien concertado. Essa palavra bem concertado, de novo, começa com o prefixo sin, que fala de união. Esa palabra bien concertado nuevamente comienza con el prefijo sin, que habla de unión. E a palavra seguinte, consolidado. Y unido o consolidado. Mais uma palavra que começa com o mesmo prefixo que fala de união. Una vez más, una palabra que comienza con el mismo prefijo, que habla de unión. Então os irmãos estão vendo quanta ênfase no sentido do juntamente. Entonces los hermanos están viendo cuánto énfasis hay en la expresión juntamente. Essa é a ênfase corporativa. Este es el énfasis corporativo. Agora vamos um pouco sobre a metáfora do novo homem. Vamos un poco sobre la metáfora del nuevo hombre. A epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, La epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 6 ela é muito clara em descrever o significado do velho homem. es muy clara en describir el significado del viejo hombre. Se você ler com cuidado aquele capítulo, ali há uma descrição do velho homem. Si lee con cuidado ese capítulo, ahí hay una descripción del viejo hombre. Esse que foi morto e sepultado com Cristo. Aquel que fue muerto y sepultado con Cristo. Mas é interessante que Paulo diz assim: Pero es interesante que Pablo diga así. sabendo isso, Sabiendo esto, foi crucificado com ele o nosso velho homem. nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Então aí de novo a ênfase é coletiva. Entonces nuevamente el énfasis es colectivo. Então não encontro uma outra palavra melhor para explicar isso Entonces no encuentro otra palabra mejor para explicar esto do que uma entidade espiritual. que usar el término entidad espiritual. Então vamos prestar atenção aqui. Entonces vamos a prestar atención O aquí. que é uma entidade espiritual? ¿Qué es una entidad espiritual? Não é exatamente uma pessoa, No es exactamente una persona, mas quando nós falamos sobre entidade, pero cuando hablamos de entidad, nós estamos dando de alguma maneira um significado pessoal. entonces estamos dándole de alguna manera un significado personal. Isso é uma entidade. Eso es una entidad. Então a maneira como a Bíblia trata o velho homem e o novo homem são duas entidades espirituais. Entonces la manera en que la Biblia trata el viejo hombre y el nuevo hombre son dos entidades E espirituales. se você quiser pode colocar a palavra entidade entre aspas, Y si quisieran, pueden colocar la palabra entidad entre comillas, porque essa é a melhor que conseguimos. porque esta es la mejor palabra que conseguimos. Mas qual é o sentido dessas entidades? Pero ¿cuál es el sentido de estas entidades? Todos nós, quando nascemos,
por nascimento natural, Todos nosotros cuando nacemos por nacimiento natural, nós nascemos dentro desta entidade espiritual. nacemos dentro de esa entidad espiritual. Não há como nascer fora dela. No hay como nacer fuera de ella. Todos nascemos de nossos pais dentro dessa entidade chamada o velho homem. Todos nacemos de nuestros padres dentro de esa entidad llamada el viejo E hombre. quais são as características dele? ¿Y cuáles son las características de él? Efésios 4:22. Efesios 4:22. Ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Él se corrompe según los deseos engañosos. Aí nós nascemos. Ahí nacimos. Agora, quando o Senhor nos alcançou, nos encontrou, Ahora, cuando el Señor nos alcanzó, nos encontró, pela fé, por la fe, nós fomos colocados em união com Cristo. fuimos colocados en unión con Cristo. Então, por estarmos em união com Cristo pela fé, Entonces, por estar en unión con Cristo por la fe, nós agora participamos de uma outra entidade. ahora participamos de otra entidad. Por que estamos usando o termo entidade? ¿Por qué usamos el término entidad? Porque é uma entidade coletiva. Porque es una entidad colectiva. Quem é o cabeça do velho homem? ¿Quién es la cabeza del viejo hombre? Quem é o cabeça dessa entidade espiritual chamada velho homem? ¿Quién es la cabeza de esa entidad espiritual llamada viejo hombre? Adão. Adán. Quem é o cabeça dessa entidade chamada novo homem? ¿Quién es la cabeza de esta entidad llamada nuevo hombre? Cristo. Cristo. Por isso Paulo faz um contraste tão impressionante entre Adão e Cristo em Romanos capítulo 5. Por eso Pablo hace un contraste tan impresionante entre Adán y Cristo en Romanos capítulo E 5. também em 1 Coríntios capítulo Y 15. también en 1 Corintios capítulo 15. Ele vai dizer, em Adão todos morrem. Él va a decir en Adán todos mueren. Porque ele morreu. Porque él murió. Adão morreu. Adão morreu. Então em Adão todos morrem. En Adán todos mueren. Esse é o velho homem. Este es el viejo hombre. Mas então ele vai dizer, Entonces va a decir, mas em Cristo, pero en o Cristo, cabeça federal de uma nova raça, la cabeza federal de una nueva raza, todos são vivificados. todos son vivificados. Que contraste Qué maravilhoso. contraste maravilloso. Pela desobediência de um homem só, Por la desobediencia de un solo hombre, todos se tornaram pecadores. todos se volvieron pecadores. Mas pela obediência de um só, Pero por la obediencia de uno solo, muitos se tornarão justos. muchos serán constituidos Um justos. contraste maravilhoso. Un contraste maravilloso. Duas entidades. Dos entidades. Então vamos ver algo mais aqui. Entonces vamos a ver algo más aquí. Se essa entidade chamada velho homem, Si esta entidad llamada viejo hombre, ela é igualada nas palavras de Paulo com o termo carne. ella es igualada en las palabras de Pablo con el término carne. Então você pode estudar a sua Bíblia o quanto quiser. Entonces puede estudiar todo lo que quiera su Você Biblia. não vai ver diferença entre velho homem e carne. Usted no verá diferencia entre viejo hombre y carne. Porque os dois são usados de maneira intercambiável pelo apóstolo Paulo. Porque los dos son usados de manera intercambiable por el apóstol Pablo. Então o que é o velho homem? Entonces, ¿qué es el viejo hombre? É a carne. Es la carne. Agora o que é a carne? ¿Qué es la carne? É a natureza humana caída. La naturaleza humana caída. Isso é o que a Bíblia e Paulo chamam de carne. Eso es lo que la Biblia y Pablo llaman de carne. Então, quando pela fé nos unimos a Cristo, Entonces, cuando por la fe nos unimos a Cristo, então nascemos de novo, y entonces nacemos de nuevo, regenerados. regenerados, O que aconteceu conosco? ¿qué pasó con nosotros? Nós agora nascemos dentro de uma outra entidade. Ahora nacemos dentro de otra entidad. Graças a Deus. Gracias a Dios. Essa entidade tem Cristo como a única cabeça. Esa entidad tiene a Cristo como la única E cabeza tem um corpo de muitos membros. y un cuerpo de muchos E miembros. dessa cabeça todo o corpo deriva a sua vida. Y de esa cabeza todo el cuerpo deriva su vida. Por isso Paulo disse, somos vivificados em união com Cristo. Por eso Pablo dice, somos vivificados en unión con Agora Cristo. precisamos de mais um versículo. Ahora necesitamos de un versículo Vamos más. a 2 Coríntios capítulo 5. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Veja o verso 16 e 17. Vea el versículo 16 y el 17. Que lição tremenda temos aqui. Qué lección tremenda tenemos aquí. 2 Coríntios 5, 16. 2 Corintios 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Talvez você já tenha ouvido esse ensino com clareza. Tal vez usted ya haya oído esta enseñanza con claridad. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos revele o significado disso. Pero nuestra oración es que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos revele esto. Então preste atenção. Entonces preste atención. Nesse verso 17, podemos dizer que as duas entidades estão apresentadas aí. En este versículo 17 podemos decir que las dos entidades están presentadas de este modo. Porque aquele que está em união com Cristo, Porque aquel que está en unión con Cristo, ele é uma nova criação. Él es una nueva creación. As coisas velhas já passaram. Las cosas viejas pasaron, As que pertencem a essa entidade espiritual chamada de velho homem, que pertenecían a aquella entidad espiritual llamada viejo que hombre, tem Adão caído como que cabeça. tiene a Adán caído como cabeza. E eis que se fizeram novas coisas Y es aquí que se hicieron nuevas cosas nessa nova entidade espiritual, en esta nueva entidad espiritual que tem Cristo como que cabeça tiene a Cristo como cabeza e nós como os muitos membros, a y a igreja. nosotros como muchos miembros, la iglesia. Graças a Deus. Gracias a Dios. A mesma relação ele faz em 1 Coríntios 15, dos versos 45 a La 49. misma relación hace en 1 Corintios 15, de verso 45 al 49. Também um texto muito impressionante. También un texto muy impresionante. Mas ainda antes de irmos a ele, Pero antes de ir a él, por que Paulo diz que não conhecemos mais a ninguém segundo a ¿por carne? qué Pablo dice que no conocemos a nadie más según la carne? Aqui há de alguma De maneira, alguna manera, Isaac assumiu o lugar do próprio Deus. Isaac asumió el lugar del propio Dios. E de altar em altar, Abraão seguia com Deus. Y de altar en altar, Abraham seguía con Dios. O primeiro altar foi erguido lá no início da sua jornada. El primer altar fue erguido allá en el inicio de su jornada. E agora Abraão está chegando no último, o quarto altar da sua história com Deus. Y ahora Abraham está llegando en el último, el cuarto altar de su historia con Dios. E esse altar está em Moriá, Y ese altar está en Moriah, que se refere ao Monte Calvário. que se refiere al monte Calvario. Figura da relação de amor entre o pai e o filho. Figura de la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Dá-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Dame a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas. Por que Deus pediu esse filho a Abraão? ¿Por qué Dios le pidió este hijo a Abraham? Porque esse filho estava no lugar equivocado. Porque ese hijo estaba en el lugar equivocado. O lugar que pertencia somente a Deus. Un lugar que le pertenecía solamente a Dios. Dá-me o teu único filho a quem amas. Dame a tu hijo, tu único, a quien Então, amas. o relato de Gênesis 22 é que eles dois vão subindo o monte. Entonces el relato de Génesis 22 es que ambos Que están relato subiendo al monte. maravilhoso aquele. Qué relato maravilloso. Então, o filho tem o lenho sobre si. Entonces el hijo tiene el leño sobre sí. Que interessante. Qué interesante. Assim como nosso Senhor Jesus. Así como nuestro Señor Jesús. Isaac leva a lenha Isaac llevaba la leña e Abraão leva o fogo e a faca. y Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Então Isaac faz uma pergunta. Entonces Isaac hace una pregunta. Eu vejo a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Yo veo la leña y veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Uma pergunta que João Batista vai responder 2000 anos depois. Una pregunta que Juan el Bautista responderá 2000 años después. Eis o cordeiro de Deus. He aquí el cordero de Dios. Isaac era uma figura. Isaac era una figura. Então os dois sobem o monte. Entonces los dos suben el monte. Podemos dizer que à medida que eles sobem o monte, Entonces podemos decir que a la medida que subían al monte, ali está o pai da fé e ahí o está filho da el promessa. padre de la fe y el hijo de la O promesa. pai da fé El padre de la fe e o filho da promessa. y el hijo de la promesa. Mas onde está o coração do pai da fé? Pero ¿dónde está el corazón del padre de la fe? Está no filho da promessa. Está en el hijo de la promesa. Então, quando aquele monte, chegam ao alto daquele monte, Entonces cuando llegan a lo alto de aquel monte, aquele filho é colocado no altar. aquel hijo es colocado en el E altar. você conhece a história. Y ustedes conocen la Quando historia. Abraão levanta o seu cutelo, Cuando Abraham levanta su cuchillo, ele ouve aquela voz: él escucha aquella voz. não faças isso. No hagas esto, Porque Deus não se agrada de sacrifícios humanos. porque Dios no se agrada de sacrificios humanos. Ele queria separar o coração de Abraão, Dios quería separar en el corazón de Abraham, retornar o coração de Abraão exclusivamente a Deus mesmo. retornar el corazón de Abraham exclusivamente hacia Dios Então, mismo. o que aconteceu em Moriá? Entonces, ¿qué pasó en Moriah? Uma separação Hubo separación entre o pai da fé e o filho da promessa. entre el padre de la fe y el hijo de la promesa. Quando Abraão subiu aquele monte, Cuando Abraham subió a aquel monte, ele confiava na promessa de Deus. él confiaba en la promesa de Dios. Quando ele desceu daquele monte, Cuando él bajó de aquel monte, ele confiava no Deus que fez a promessa. él confiaba en el Dios que hizo la E promesa. essas duas coisas são tão Y diferentes. esas dos cosas son tan diferentes. O que isso tem a ver com 2 Coríntios ¿Qué 5,16? tiene
relación con 2 Corintios 15. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Cuando creímos en el Señor Jesús, abismo foi cravado entre nós e todas as coisas e todas as pessoas. un abismo fue puesto entre nosotros y todas las cosas y todas las A personas. ninguém mais conhecemos segundo a carne. A nadie conocemos más según la O carne. que isso significa? ¿Qué significa? A única maneira de termos relacionamentos adequados que agradam e glorificam a Deus La única manera de tener relaciones adecuadas que agradan y glorifican a Dios é termos relacionamentos no mediador. es tener relaciones en el mediador. Qualquer relação direta é abominável. Cualquier relación directa es abominable. Nos leva à promiscuidade. Nos lleva a la promiscuidad. O que é um relacionamento conjugal saudável? ¿Qué es una relación conyugal saludable? Quando marido e esposa se relacionam no mediador. Cuando el marido y la esposa se relacionan en el mediador. Qual é a relação saudável no corpo de Cristo? ¿Cuál es la relación saludable en el cuerpo de Cristo? Nós temos relação por simpatia ¿Tenemos relación por simpatía? ou não temos relação por antipatia? ¿O no tenemos relación por antipatía? Nós temos os nossos grupinhos preferidos. ¿Tenemos nuestros grupitos preferidos? Qual é a nossa relação? ¿Cuál no es corpo? nuestra relación en el cuerpo? Porque essas coisas que dissemos aqui são da carne. Porque las cosas que decimos aquí son de la carne. Você não precisa ser cristão para se relacionar com quem é simpático a você. Usted no necesita ser cristiano para relacionarse con aquel que le resulta simpático. Mas qual é a chave do relacionamento da igreja? Pero ¿cuál es la clave en el relacionamiento de la É iglesia? que nós nos relacionamos nele, Es que nosotros nos relacionamos en Él, no mediador. en el mediador. Ele é a chave das relações humanas. Él es la llave de las relaciones Por que os humanas. casamentos se desintegram? ¿Por qué los casamientos se desintegran? Porque a relação não está estabelecida no mediador. Porque la relación no está establecida en el mediador. Certa vez eu ouvi uma frase muito interessante, eu li uma frase muito interessante de alguém Cierta vez leí una frase muy interesante de alguien sobre adultério. sobre adulterio. Escute bem. Escuche bien. Esse irmão disse assim: Este hermano dijo así: quando você estiver lidando com uma situação pessoal de se envolver em um possível adultério, cuando usted esté luchando en una situación personal de envolverse en un posible adulterio, você será vencido usted será vencido pela pessoa que for mais importante para você. por la persona que fuese más importante para usted. Não é uma frase maravilhosa? ¿No es una frase maravillosa? Você será vencido Usted será vencido pela pessoa que te for mais importante. por la persona que le resulte más importante. Se é Cristo, Si es Cristo, então você será vencido por Ele. entonces usted será vencido por Él. As nossas relações só podem ser valiosas a Deus no mediador. Nuestras relaciones solo pueden ser valiosas a Dios en el mediador. Então, esse é um dos maravilhosos significados do novo homem. Entonces, este es uno de los maravillosos significados del nuevo hombre. Coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo. Agora vamos dar um passo mais. Entonces vamos a dar un paso más. Nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, En este mismo capítulo 2 de Efesios, um novo homem, esse novo homem é apresentado. el nuevo hombre es presentado. Agora, quais as características desse novo homem como nova sociedade de Deus? Ahora, ¿cuáles son las características de este nuevo hombre como una nueva sociedad de Dios? Então, além do que dissemos, esse novo homem também é uma nova sociedade divina. Entonces, más allá de lo que dijimos, este nuevo hombre también es una sociedad divina. E olha mesmo que, objetivamente, as características dessa nova sociedade. Y mire aquí objetivamente las características de esta nueva sociedad. Primeiro, Primero, no capítulo 2, dos versos 1 a 7, en el capítulo 2 de los versos 1 al 7, a primeira característica desse novo homem como nova sociedade la primera característica de este nuevo hombre como nueva sociedad é que ele possui nova vida. es que él posee nueva vida. Tudo é novo. Todo es nuevo. Nele tudo se fez novo. En él todo se hizo nuevo. E as coisas antigas já Y las passaram. cosas viejas pasaron. Então essa nova sociedade de Deus, que é o novo homem, Entonces esa nueva sociedad de Dios, que es el nuevo hombre, em primeiro lugar, ela tem uma nova vida. en primer lugar, ella tiene una nueva vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais E muertos. também no verso 5. Y también el verso 5. Estando nós mortos nos vossos delitos, ele nos deu vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, él nos dio vida. Nova
vida. nueva vida. Cristo partilhou conosco sua própria vida. Cristo compartió con nosotros su propia Ele vida. morreu para que nós não precisássemos morrer. Él murió para que nosotros no necesitásemos morir. Ele vive para que nós não precisemos viver. Él vive para que nosotros no necesitemos vivir. O que é mais difícil, viver ou morrer? ¿Qué es más difícil, vivir o morir? As duas coisas. Las dos cosas. Ele morreu para que nós não morrêssemos. Él murió para que nosotros no Ele muriésemos. vive para que nós não vivamos. Él vive para que nosotros no vivamos. Porque para mim o viver é Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em No mim. vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como nós precisamos apresentar Cristo a todas as circunstâncias. ¿Cómo necesitamos presentarle Cristo a todas las circunstancias? Apresentar Cristo a todos os desafios. Presentar Cristo a todos los desafíos. Apresentar Cristo a todas as tentações. Presentar Cristo a todas las tentaciones. Apresentar Cristo a todas as oportunidades. Presentar Cristo a todas las Porque oportunidades. Ele é o vencedor de Porque Deus. Él es el vencedor de Não Dios. vivo eu, No vivo yo, mas Cristo vive a sua vida em mas mim. Cristo vive su vida en mí. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Sem mim nada. Sin mí nada. 3 palavras tão tremendas. 3 palabras tan tremendas. Sem mim nada Sin mí nada. podeis fazer. Nada podéis hacer. Então, a primeira característica da nova sociedade, nova vida. La primera característica entonces de la primera sociedad, de la nueva sociedad es nueva Agora, vida. graças a Deus, também nessa nova sociedade nós temos nova comunhão. Entonces, gracias a Dios, también en esta nueva sociedad tenemos nueva comunión. Como falamos, a nossa comunhão antiga era baseada em muitas outras coisas. Como hablamos, nuestra comunión antigua era basada en muchas otras cosas. Comunhão de interesses comuns, Comunión de intereses comunes, comunhão de afinidades, de afinidades, comunhão de pontos de vista, comunión de puntos de vista, comunhão ideológica comunión ideológica e muita coisa mais. y mucha cosa más. Nada disso é comunhão verdadeira. Nada de eso es comunión verdadera. Então os versos 12 e 13 vão dizer assim: Entonces versos 12 y 13 dirán así. naquele tempo, estáveis sem Cristo, En aquel tiempo estabais sin Cristo, separados da comunidade de Israel. alejados de la ciudadanía de Em Israel. outras palavras, Paulo está dizendo: En otras palabras, Pablo está diciendo, fora de toda bênção espiritual, fuera de toda bendición espiritual, separados da comunidade, separados de la ciudadanía estranhos às alianças da promessa. y ajenos a los pactos de la promesa. E finalmente, Finalmente, não tendo esperança no teniendo esperanza e sem Deus no mundo. y sin Dios en el mundo. Oh, meus amados irmãos, Ah, amados hermanos, sem Deus no mundo, sin Dios en el mundo, sem nenhuma referência, sin ninguna referencia, sem nada, sin nada, vazio, vacío, vaidade de vaidade, vanidad de vanidades, buscando significado em coisas ou pessoas. buscando significado en cosas o personas. Graças a Deus, Gracias a Dios porque essa história terminou. que esa historia se terminó. Com alguns de nós aqui terminou muito cedo. Con algunos de nosotros aquí terminó muy temprano. Graças a Deus por todos esses jovens. Gracias a Dios por todos estos A jóvenes. mesma experiência pode ser de cada de vocês. La misma experiencia puede ocurrir en cada uno de ustedes. Terminou esse assunto. Terminó este asunto Sem esperança. sin esperanza, Sem Deus no mundo. sin Dios en el mundo. Então nós temos esse contraste tão lindo no verso 13. Entonces tenemos este contraste tan lindo en el verso 13. Uma das muitas vezes que Paulo usa esse adversativo mas. Una de las muchas veces que Pablo usa este adversativo pero. Graças a Deus por esse mas. Gracias a Dios por este pero. Ele usou também no verso 4. También lo usó en el verso 4. Mas Deus. Pero Dios. Ele colocou a mão em um barro tão disforme. Él colocó la mano en un barro tan deforme. Que tipo de barro era esse? ¿Qué tipo de barro era este? Andando segundo o curso deste mundo. Andando según la corriente de este mundo. Debaixo do príncipe da potestade do ar. Debajo del príncipe de la potestad del aire. Um espírito que atua nos filhos da desobediência. Un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esse foi o barro no qual ele colocou as mãos. Ese fue el barro en el cual Dios colocó las manos. Um material perdido, Un material perdido, sem valor, sin valor, cheio de demérito. lleno de deméritos. E ele colocou sua mão. Y colocó su mano. E o que ele fez? ¿Qué hizo? Pois somos feitura dele. Pues somos hechura suya. Graças a Deus. Gracias a Dios. Meus irmãos, Hermanos míos, quão admirados ficamos cuán admirados quedamos à medida que recordamos en la medida que recordamos que ele colocou as mãos nesse barro. que le colocó las manos en aquel barro. Muito interessante. Muy interesante. Nós não precisamos viver uma vida pecando até os 40, 50, 60 anos e ali encontrarmos o Senhor.
No necesitamos vivir una vida pecando los 40, 50, 60 años y allí encontrarnos con el Señor para descobrirmos o que significa graça. para descubrir lo que significa gracia. Graça. Gracia. O Senhor encontrou a tantos de nós ainda muito jovens. El Señor encontró a tantos de nosotros aún siendo muy jóvenes. E Ele enviou sua luz e sua verdade aos nossos corações. Y Él envió su luz y su verdad a nuestros E o que corazones. aconteceu? ¿Y qué aconteció? Ele foi pedindo as chaves do nosso Él coração. fue pidiendo las llaves de nuestro corazón. Embora tão jovens, Aunque éramos tan jóvenes, nós sabíamos que havia tanta coisa errada nos nossos corações. sabíamos que había tantas cosas cerradas en nuestros corazones. Mas Ele colocou a mão no barro. Pero Él colocó la mano en el barro E Ele disse, tu és meu. y Él dijo, tú eres mío. Quando Ele olhou para Pedro, Ele disse, tu és um Simão instável, Cuando Él miró a Pedro, dijo, tú eres un Simón inestable, mas tu serás Cefas, uma pero pedra. tú serás llamado Cefas, una piedra. Assim também foi conosco. Así también fue con nosotros. Então o que aconteceu depois desse encontro? Entonces, ¿qué pasó después de ese encuentro? Gentilmente, Gentilmente, Ele foi solicitando as chaves do nosso coração, Él fue solicitando las llaves de nuestro corazón, uma a uma. una a una. E algumas delas nós segurávamos com muita Y força, algunas de ellas nosotros tomábamos con mucha fuerza, porque nós pensávamos que ali estava a fonte do nosso prazer, porque pensábamos que allí estaba la fuente de nuestro placer, fonte da nossa alegria. la fuente de nuestra alegría. Mas então a luz vai entrando mais fundo, Pero entonces la luz va entrando más profundo, cheio de graça e de verdade. lleno de gracia y de verdad. O que é a graça? ¿Qué es la gracia? É a expressão do amor de Deus. Es la expresión del amor de Dios. João vai dizer, Deus é amor. Juan va a decir, Dios es amor. E porque Deus é amor, Y porque Dios es amor, o Senhor Jesus é cheio de graça. el Señor Jesús es lleno de E gracia. João vai dizer, Deus é luz. Y Juan va a decir, Dios es luz. E porque Deus é luz, Y porque Dios es o luz, Senhor Jesus é cheio de verdade. el Señor Jesús es lleno de verdad. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. E Ele foi pedindo as chaves do nosso Y coração. Él fue pidiendo las llaves de nuestro corazón. E à medida que fomos entregando uma a uma, Y a la medida que las fuimos entregando una a una, nós fomos descobrindo que aqueles compartimentos secretos não eram bonitos. fuimos descubriendo que aquellos compartimientos, habitaciones secretas no eran bonitas. Havia ali escorpiões, Habían escorpiones, seres peçonhentos, animais venenosos, peçonhentos. animales venenosos. E à medida que a luz do Senhor foi entrando, Y a medida que la luz del Señor fue entrando, aqueles vermes foram sendo exterminados. aquellos gusanos fueron siendo exterminados. Envia a tua luz e a tua verdade, Envía tu luz y tu verdad para que me guiem para que me guíen e me levem y me lleven ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. a tu santo monte y a tus tabernáculos. Esse é o Salmo 43. Ese es el Salmo 43. E o salmista vai continuar assim. Y el salmista continuará así. Então eu irei ao altar de Deus, Entonces yo iré al altar de Dios, onde nós podemos apresentar tudo, donde podemos presentar todo, tudo. todo. Porque Ele é aquele que conhece mente e coração. Porque es aquel que conoce la mente y los E corazones trata de um modo tão gentil. y nos trata de un modo tan gentil. Então o salmista vai dizer, então irei ao altar de Deus. Entonces el salmista dirá, entonces iré al altar de Dios. E ouça agora o que ele diz. Y escuche ahora lo que él dice, De Deus, de Dios, que é a minha grande alegria. que es mi gran alegría. Oh, meus amados irmãos, Oh, amados hermanos, quão precioso é cuán precioso es experimentarmos desde a nossa juventude experimentar desde nuestra juventud que a fonte de nossa alegria é inviolável. que la fuente de nuestra alegría es inviolable. Nada pode tocar a nossa alegria. Nada puede tocar nuestra alegría. Me permitam mais uma vez citar uma experiência de Watchmani. Permítame citar una vez más una experiencia de Você Watchman sabe Nee. que ele ficou 20 anos preso numa prisão comunista. Usted sabe que él quedó preso durante 20 años en una prisión comunista. Certa vez a sua irmã em carne enviou alguns donativos para ele na prisão. Cierta vez su hermana en carne envió unos donativos para él a la prisión. E ele então recebeu aquelas coisas de sua irmã e escreveu um bilhete de agradecimento a ela. Entonces recibió estas cosas de su hermana y escribió una nota de agradecimiento para ella. Ele não poderia colocar naquela pequena carta o nome Deus, Cristo ou qualquer coisa assim. Él no podría colocar en aquella carta el nombre de Dios, Cristo o cualquier cosa Do semejante. contrário, essa carta nunca chegaria às mãos da sua irmã. De lo contrario, esa carta nunca llegaría a las manos de su hermana. Ele teria que encontrar uma palavra Tendría que encontrar una palabra para substituir o nome Deus ou Cristo. para sustituir el nombre Dios o Cristo.
E o que ele escreveu então? ¿Y qué escribió entonces? Ele agradece os donativos recebidos de sua irmã Él agradece los donativos recibidos de su hermana. e ele diz: estou suprido em tudo. Dice, estoy suplido en todo. E a última frase foi: Y la última frase fue, conservo a minha alegria. conservo mi alegría. Ele tinha 1,79 m de altura Él tenía 1,79 m de altura e estava pesando 49 quilos y estaba pesando 49 kilos em uma prisão, en una prisión por causa do testemunho do Senhor. por causa del testimonio del Señor. Mas o que ele tem a dizer? Pero ¿qué tiene a decir? Conservo minha alegria. Conservo mi alegría. Porque a nossa alegria Porque nuestra alegría é intocável. es intocable. Aprendi a viver contente Aprendí a vivir em contento toda e qualquer situação. en toda y cualquier situación. Sei ser humilhado, Sí, sé ser humillado, sei ser honrado, sé ser honrado, sei ter abundância sé tener e abundancia também sei ter escassez. y sé tener escasez. Tudo posso, Todo lo puedo, em união com aquele que me fortalece. en unión con aquel que me fortalece. Graças a Deus. Gracias a Dios. É por isso, meus irmãos, Es por eso, hermanos, que a ninguém mais conhecemos segundo a que a carne. nadie más conocemos según la carne. Para nós não importa se esse irmão é assim ou se esse irmão é de outra maneira. Para nosotros no nos importa si este hermano es de esta o aquella manera. Acolhei-vos uns aos outros, Recibíos los unos a los como otros, Deus em Cristo vos acolheu, como Dios nos recibió en Cristo, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Então assim o Senhor vai tomando as chaves do nosso coração. Entonces así el Señor va tomando las llaves de nuestro corazón. Quanta liberdade. ¿Cuánta libertad? Paulo também descobriu isso. Pablo también descubrió esto Ele escreve assim aos Coríntios: cuando escribe a los Corintios. sendo livre de todos. Siendo libre de todos. Preste atenção. Preste atención. Segundo aos Coríntios, A los Corintios capítulo 12. na cruz do Calvário, Entonces este fue el trabajo realizado en la cruz del assim Calvario. foi criado um novo homem Y así fue creado el nuevo hombre na cruz. en la cruz. E desse novo homem, nós fomos chamados para nos revestirmos. Y de este nuevo hombre nosotros fuimos llamados para ser revestidos. Agora vamos concluir essa primeira sessão, então. Entonces vamos a concluir esta primera sesión. Nova vida, Nueva vida, já mencionamos. ya lo mencionamos. Nova comunhão. Nueva comunión. Estavam sem Cristo, Estábamos sin Cristo. agora estamos em Cristo. Ahora estamos en Cristo. Estávamos longe, Estábamos lejos. agora fomos aproximados. Ahora fuimos hechos cercanos. São as palavras que estão aí. Son las palabras que están allí. Estávamos sem esperança, Estábamos sin esperanza, sem Deus no mundo, sin Dios en el mundo. mas agora Ele fez a paz. Pero Dios hizo la paz. E de ambos os povos rivais que se odiavam, Y de ambos pueblos rivales que se odiaban, judeus e gentios, judíos y que gentiles, mutuamente se que desprezavam, mutuamente se despreciaban, agora Ele fez um ahora Él hizo uno e derrubou a parede de y separação. derribó la pared de separación. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Isso deve ser verdadeiro na experiência de cada um de nós. Y eso debe ser verdadero en la experiencia de cada uno de Não há nosotros. parede de separação entre nós e os nossos irmãos. No hay pared de separación entre nosotros y nuestros Podemos hermanos. ter convicções diferentes, Podemos tener convicciones diferentes desde que elas não afetem os fundamentos da fé. desde que ellas no afecten los fundamentos de la fe. Mas podemos ter convicções Pero diferentes. podemos tener convicciones Vamos diferentes. nos respeitar. Vamos a respetarnos. Vamos nos acolher. Vamos a Vamos recibirnos. nos amar. Vamos a amarnos. Vamos nos servir. Vamos a servir. Porque, meus queridos irmãos, Porque, queridos hermanos, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, cuanto más se aproxime el día del Señor, mais nós descobriremos más descubriremos que nós não temos nesse mundo nada, que no tenemos en este mundo nada, a não ser a Ele a no ser a Él e uns aos outros. y unos a los otros. Quando Balaão subiu aquele monte para amaldiçoar o povo de Israel, Cuando Balaam subió a aquel monte para maldecir al pueblo de Israel, ele pronunciou 3 bênçãos maravilhosas. él pronunció 3 bendiciones maravillosas. Porque o Espírito Santo se apossava dele. Porque el Espíritu Santo se apropiaba de él. E ele, por 3 vezes, Y él por 3 veces abençoou o povo de Israel. bendijo al pueblo de Israel, Mesmo sendo um profeta mercenário. incluso siendo un profeta E mercenario. uma das coisas que ele disse, qual foi? Y una de las cosas que dijo, ¿cuál fue? Do alto das penhas vejo Israel. De alto de las peñas veo Israel. Desde os outeiros o contemplo. Desde los montes lo contemplo. É um povo que habita só. He aquí un pueblo que habita solo E não será contado
entre as y nações. no será contado entre las naciones. Não há lugar para nós neste mundo. No hay lugar para nosotros en este mundo. Nós estamos no mundo. Nosotros estamos en el Nós mundo. somos até mesmo enviados ao mundo. Fuimos incluso enviados al Mas mundo, não temos lugar neste mundo. pero no tenemos lugar en este mundo. Ah, meus amados irmãos. Amados hermanos, Quanto antes descobrimos isso, melhor cuanto para antes nós. descubramos esto, será mejor para nosotros. Antes, o mundo era como uma fechadura Antes el mundo para nosotros era como una da porta, uma fechadura. entrada de puerta. E una nós mesilla éramos abierta. como a chave. Y nosotros éramos como la llave. E essa chave e essa fechadura eram perfeitos. Y esa cerradura y la llave calzaban perfectamente. Onde a chave entrava, todas as portas se abriam. Donde la llave entraba, todas las puertas se abrían. Assim éramos nós e o mundo. Así éramos nosotros y el mundo. Mas quando o Senhor nos encontrou, Pero cuando el Señor nos encontró, Ele tomou essa chave Él tomó esa e llave colocou ali na sua lima, no seu esmeril. y colocó su esmerila, aquella lima. E ele então desgastou as engrenagens dessa chave. Y entonces desgastó los engranajes de esa llave. Agora, se essa chave retornar ao mundo, Ahora si esa llave retorna a la cerradura del ela vai mundo, rodar em falso, va a rodar en falso, porque nós não somos do mundo. porque nosotros no somos del mundo. Nosso Senhor Jesus orou assim em João 17. Nuestro Señor Jesús oró así en Juan 17. Eles não são do mundo. Ellos no son del mundo. Oh, meus irmãos, Hermanos míos, isso é o que nós somos. eso es lo que nosotros somos. Dele eu vos escolhi. De Eso, allí Señor. yo los escogí. Então, essa nova sociedade, Entonces esa nueva sociedad, ela tem nova vida, ella tiene nueva vida, ela tem nova comunhão. nueva comunión. Nos capítulos seguintes, depois continuamos, En los capítulos siguientes, luego continuaremos, ela tem novos padrões. ella tiene nuevos patrones. Padrão, como standard. Padrones É. E também ela tem novos relacionamentos. y nuevas relaciones. Então pense sobre isso. Entonces piense sobre Você eso. pode até mesmo dividir a epístola aos Efésios assim: Entonces puede dividir la epístola a los Efesios así: nova vida, nueva vida, nova comunhão, nueva comunión, novos padrões nuevos padrones e novos relacionamentos. y nuevas relaciones. Esse é o conteúdo dessa epístola. Ese es el contenido de esta Então epístola. vamos deixar aqui por agora. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por ahora y vamos al intervalo. Vamos orar. Padre querido, te damos muchas gracias por habernos hecho en Cristo una nueva creación. Nosotros, sabiendo que estamos en este mundo, pero perteneciendo completamente a ti, queremos vivir en coherencia con esta unión con Cristo. Nos disponemos para que sigas hablando a nuestro corazón, mostrándonos en Cristo esta nueva vida unida a ti y poder vivir de una manera renovada, Señor, vistiéndonos de esta nueva creación. Continúa, Señor, ministrándonos y tu Espíritu hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amém.